relato sobrenatural, vamos dizer assim. Ou vocês podem dar um título aí pra ele, porque como eu não li, ele ainda não sei qual título dá. Mas é sobre o tema, né, que eu escolhi. Vamos lá. Oi, Leandra, eu sou uma seguidora sua e sou de Angola. E vou contar um relato que aconteceu na família da minha prima. E bem, para melhor entendimento, eu vou contar o relato como se fosse a minha prima contando. Não se preocupe com os nomes, já estão trocados. E pode ler à vontade, mas por favor, não revele o meu nome. A cidade... Peraí. Será que a cidade pode? Porque, ó, ela falou, por favor, não revele o meu nome. Só que... ela não... Ai, gente, agora eu não sei se eu posso falar ou não. Mas, enfim, eu vou falar. Tomara que não dê problema pra ela. Enfim, qualquer coisa, se der algum BO, tem como eu editar com o vídeo postado. Tem como fazer, tipo, cortar depois. Qualquer coisa ela me avisa nos comentários ou manda um e-mail. A cidade onde aconteceu esse relato é na província de... Eu também não sei pronunciar, eu não sei porque eu tô fazendo essa graça toda. Como se eu fosse pronunciar certo, né? É na província de... Eu não sei se é Huila ou é Huila, no município de Cacula. A palavra é H-U-I-L-A e acento no I. No município de Cacula. Eu acredito que deve ser Huila, não sei. Eu também não sou boa com acentuação não, tá, gente? Inclusive, eu já passei tanta vergonha com isso na escola, mas tá bom. Ó, essa história, ela aconteceu em 2020. E nessa época eu tinha 16 anos. Minha mãe fazia parte de uma equipe de oração na igreja. E um dia desses apareceu um menino de uma outra igreja com problemas espirituais. E o menino estava muito grave. E bom, o pastor lá, né, e elas também começaram a orar o tal menino. Mas não adiantou muito elas orarem ele, pois o espírito que estava a possuir o menino não queria sair de jeito nenhum. Então eles notaram que o menino ia precisar de mais oração, para que o espírito que possuía ele, assim, vamos chamar esse menino aqui de Joaquim. Então, para esse espírito que possuía o Joaquim, saísse dele. Então, eles tiveram que conversar com os pais de Joaquim, para que eles pudessem trazer o Joaquim, talvez em um outro momento, para que ele fosse orado. Mas os seus pais diziam que de sua casa até a igreja era muito distante, e que não dava para trazer Joaquim todos os dias à igreja. Então, a minha mãe, que estava ali falando com o pai de Joaquim, eles começaram, né, a conversar. E conversa vai, conversa vem. Eles acabaram por descobrir que eles eram da mesma comuna. Ou seja, da mesma tribo. Então a minha mãe teve a belíssima ideia de levar Joaquim até a nossa casa, para que ela pudesse cuidar dele até ele melhorar. Até que um certo dia, enquanto Joaquim ainda estava em nossa casa, minha mãe saiu e foi até a igreja, pois tinha umas atividades para fazer lá. Nisso que a minha mãe sai, o tal do espírito decide possuir o Joaquim. E naquele momento, eu e os meus irmãos ficamos com medo, mas a gente sabia o que fazer, que era orar. A gente começou a orar, mas assim, nada do espírito sair. Parecia que cada vez mais que nós orávamos, ele debochava. E debochava de nós e ria. Então a gente com medo, pois era uma situação que estava saindo um pouco do controle. Eu disse que era para um dos meus irmãos ir até a igreja onde nossa mãe estava. Para que ele chegasse lá e pedisse para que ela voltasse para casa, porque o Joaquim estava possuído. Só que quando meu irmão chega à igreja e conta tudo para minha mãe, ela simplesmente disse: deixem o espírito. E que quando ela voltasse, era pra gente orar mais forte ainda. E não se... pra quando ele voltasse, no caso o irmão, né? Tipo, deixem o espírito. E que quando o meu irmão voltasse, era pra gente orar mais forte ainda e não sentir medo dele. E foi assim que a gente fez. Meu irmão retornou e o espírito estava lá. Nós começamos a orar o mais forte que a gente conseguia, até que o espírito se acalmou e pôs-se a sair de Joaquim. Só que assim, nós ficamos calmos e descansamos, mas mal sabíamos que ele voltaria. E bom, quando a minha mãe chegou em casa, ela fez o jantar, nós comemos e quando foi por volta das 10 da noite, o espírito retornou. Então minha mãe começou a orar, mas o espírito que estava possuindo o menino não desaparecia.
Então eu comecei a ajudar a minha mãe a orar. Nós todos oramos e oramos tanto que o espírito desapareceu. Não por completo novamente, mas havia se acalmado. No dia seguinte, o espírito não havia se manifestado, só que no outro dia, adivinha quem decidiu aparecer? O próprio espírito. E a gente estava sozinhos em casa novamente. Só que agora a gente sabia o que fazer. Então, como sempre, nós começamos a orar. Mas mesmo assim, o espírito não desapareceu. Nós ficamos muito tristes, pois aquele espírito, ele batia com os pés ali no chão e se recusava a deixar o pobre Joaquim em paz. E o Joaquim, coitado, ele ficava fazendo coisas estranhas. Tipo quando um espírito possui a pessoa, sabe? Virava a cabeça e depois voltava a cabeça para o lugar. Falava com umas vozes estranhas e ficava dizendo: eu não sou o Joaquim, eu sou o Marcos. Eita, então agora o espírito se revelou. Então assim, o nome do espírito era Marcos, o espírito que possuía o Joaquim. Então nós, principalmente minha mãe, continuava orando, mas nada do filho da mãe do espírito deixar o Joaquim. E assim, era muito triste, pois nós gostávamos muito do menino e a gente não queria ver ele sofrer. Então nós orávamos todos os dias, pois Joaquim era um menino doce, respeitoso, lindo, simpático. Assim, não merecia estar passando por aquilo. Então nós orávamos e nós falávamos assim: Joaquim, você não pode deixar esse espírito te vencer. Você tem que lutar contra ele. E eu até me lembro de ouvir o meu irmão dizendo para o Joaquim que quando o espírito viesse, era para ele falar assim: você não vai entrar. Você não vai entrar aqui, não vai conseguir. E que era para o Joaquim falar para o espírito para ele voltar de onde mandaram ele. Porém, Joaquim não sabia falar e nem orar, então como ele ia fazer isso? E foi aí que nós ensinamos ele como orar para que ele pudesse se defender também. Uma certa vez, Joaquim chegou em casa, pegou a pasta onde ele levava a sua roupa e saiu correndo. E nós ficamos a se perguntar por que o Joaquim foi correr. Afinal, ali já não era mais o menino, era o espírito. Quando ele retornou, nós perguntamos para onde é que ele havia ido. E ele disse que havia ido trabalhar. Porque quando o espírito o possuía, a alma de Joaquim ficava a trabalhar no lugar do espírito. E quando nós orávamos e o espírito desaparecia, o Joaquim ele voltava bem cansado. E ele só ficava chorando e implorando para que nós o deixássemos ir, pois ele já não aguentava mais. Só que se nós parássemos de orar, o espírito ia conseguir levar a alma do Joaquim para onde ele era preso pela pessoa que o pôs para trabalhar lá. E ele ia ocupar a vida de Joaquim e nós não podíamos permitir isso. E o espírito que o possuía dizia que era para a gente parar de orar, pois senão, se a gente não parasse de orar, ele ia voltar para o sítio onde sua alma foi aprisionada. E ele dizia que lá eles não comiam e que dentro de seus estômagos só havia pano. Não tinha coração, pulmão, nenhum órgão, sabe? Nada disso. Apenas pano. E o chefe que aprisiona eles lá era tão mal e, assim, era tão mal que ele queria trocar de lugar com o Joaquim, para que a alma de Joaquim ficasse presa na sua conta, já que o adulto não ia dar certo. Pois se o adulto dissesse não, ele ia conseguir sair de lá. Ah, eu entendi. É porque fica meio confuso, né, gente? Porque ela, assim, ela não escreveu com o nosso português. Aí fica meio confuso de entender. Então, no caso, esse demônio que se prendeu no menino, ele não pegava um adulto, porque o adulto, ele ia ter força pra, tipo, expulsar da vida, né? E o Joaquim, por ser uma criança, não. Então, o que o demônio fazia? Ele trocava de lugar com o menino. Toda vez que ele possuía o Joaquim, ele ficava em terra e o Joaquim ia pra onde ele estava preso e ficava lá trabalhando pra essa pessoa que prendia ele. Que babado, agora que eu entendi. Tipo assim, que interessante isso que o diabo, o demônio, se fazia, sabe? De trocar. Ele criou. Ai, gente, perdão, ele criou uma folga. E fazia a criança ficar lá trabalhando, meu Deus. Enfim. Então, assim, continuamos a orar até as forças do espírito não suportassem mais.
e que era para ele voltar pro lugar, né, de onde ele veio, que é onde os bruxos ou o feiticeiro, né, o aprisiona e aprisiona os seus escravos para poder trabalhar em seu mundo espiritual. Hoje Joaquim se encontra bem e livre desse espírito que não conseguiu o prender em sua prisão. Bom, agora sou eu sua seguidora ali, espero que você leia o meu relato e dê a sua opinião. Muito sucesso, nunca pare de postar, amo seus relatos. Ó, um grande beijo, tá? Muito obrigada. E, gente, eu achei isso aqui muito interessante. É bem, assim, eu nunca tinha visto uma história parecida com essa daqui, entendeu? Do Brasil. Então, que interessante. Então, existem uns lugares aonde os bruxos, né, os feiticeiros, aprisionam os escravos para trabalhar no mundo espiritual. Agora, o que seriam esses escravos, eu não sei, né? É espírito de pessoas que já vieram em terra? O que será que é? E aí, esse espírito, cansado de trabalhar e de ficar aprisionado, ficava trocando de corpo com a criança, porque a criança não podia expulsar. Tá vendo como palavra tem poder? Isso aí, ó, só aumenta mais ainda as crenças que a gente tem aqui, que não é bom ficar falando certas palavras, pois as palavras têm poder. Porque lá, ó, aonde a magia é porreta de boa, tipo, é porreta de forte, acaba que eles conseguiram expulsar na base da oração, na base assim, das palavras, sabe? Então eu achei muito interessante. Recapitulando, reforçando ainda mais como as palavras têm poder.